Vamos lá, título da lição, verso. Ok, verso. O texto é de Daniel, exatamente, Daniel 7:25, retrata uma profecia bíblica, nós vamos entrar nela daqui um pouco, não agora. Antes da gente discutir propriamente esse tema central, a mudança da lei, vamos ao objetivo dessa semana, aos objetivos da lição dessa semana. Nós tínhamos três objetivos, um deles de conhecimento, o outro um sentimento resultante desse conhecimento e o terceiro um objetivo prático, que deveria mudar na nossa vida a partir do estudo da lição dessa semana. Primeiro deles, o que a gente tinha para aprender? Qual é o objetivo de natureza de conhecimento para essa semana? Reconhecer a importância da lei divina, examinar o papel central do Estado na lei de Deus. Portanto, duas questões aí, uma delas ligada à questão da prioridade ou importância que a lei de Deus tem para nós, e o segundo, o papel central que essa lei exerce na vida. Essas duas coisas repousam como objetivo central para a lição dessa semana, entender essas duas questões que na realidade colocam a lei de Deus como um elemento prioritário na nossa análise como cristãos. O segundo é o sentimento, que deveria resultar disso, dessa compreensão da prioridade da lei e da centralidade da lei na vida do homem. Experimentar o amor de Deus representado na sua lei e aprender a desfrutá-la. Portanto, A lei, o amor de Deus. se desfrutá-la é a lei, porque o amor é masculino, então teria que ser desfrutá-lo. Direto é a lei. Portanto, se eu reconhecer que a lei é amor, e entender isso e sentir isso, a lei passa a ser fruição e não obrigação. Portanto, por isso desfrutá-la. Entender que a lei tem um papel de amor na vida do homem e não um papel prescritivo, normativo, restritivo na vida do homem. Qual é a prática? Encontrar formas de obedecer à lei de Deus sem cair no legalismo. Portanto, isso depende do sentimento anterior. Ou seja, se a gente compreender a lei como amor, isso afasta qualquer noção de legalidade no sentido puro, no sentido estrito, ou seja, o legalismo pragmático. Se eu entendo a lei como amor, a obediência é uma resposta. Se eu entendo a lei como prescrição, a obediência é uma obrigação. Então, a forma como a gente compreende o fenômeno demanda a prática que vamos ter com esse fenômeno. Esse é o centro da discussão dessa semana, é o que a gente deveria percorrer enquanto objetivos. Dado que é assim, vamos ao que a gente tem nos temas gerais da lição, para entender essa questão da mudança da lei, não tanto quanto a parte profética disso, embora isso também faça parte, mas quanto à motivação disso. Por que a lei de Deus se tornou um alvo central nas discussões, nos planos, na forma de trabalhar de Satanás, como uma maneira de atingir aquilo que Deus pretendia para o ser humano. Então, vamos por aí a questão. Primeiro, a gente entender o que é lei e em que momento da história humana a lei aparece, para a gente entender a sua colocação correta, a sua posição correta, já que um dos objetivos nossos é entender a importância e a prioridade da lei, a importância e a centralidade da lei. Vamos olhar para a história, e aí fica fácil da gente entender. Se a gente estabelece a história como uma linha de tempo, isso é importante de observar, nós vivemos, na realidade, no intervalo entre duas coisas. Nós vivemos no intervalo entre uma coisa chamada Éden e outra coisa chamada Éden. Esse é o nosso intervalo de vida. No plano de Deus, se a gente vem aqui na estrutura inicial do plano de Deus, o que a gente encontra nessa estrutura é Deus criando um ser humano perfeito e, apesar de perfeito, livre. Plenamente perfeito,
plenamente livre. Essa liberdade concedida ao ser humano era a liberdade em uma dupla dimensão. Ou seja, quando a gente olha a liberdade aqui no início, esse ser humano que é criado livre para quê? Essa é a primeira grande questão que a gente precisa responder e entender, para entender o sentido de lei. O ser humano foi criado livre para quê? Livre para escolher. Escolher o quê? Aqui começa o drama. Quais eram as coisas que estavam disponíveis para o ser humano escolher? Na realidade, existem duas. A coisa número 1 era existir com Deus. Essa era a coisa número 1 para escolher. Abrir os olhos, eu tenho uma escolha para fazer. Existir com Deus. A segunda escolha disponível para o ser humano, lembrando que quando o ser humano é criado, o pecado já existia, portanto tem uma condicionante aqui, o pecado. A segunda coisa que o ser humano tinha a possibilidade de escolher, qual era? Se a primeira é existir com Deus, qual é a segunda? Então, aí está o drama. A opção 2 na vida humana era não existir. Vem um sujeito e faz uma proposta. A proposta é: o ser humano pode existir sem Deus. Essa é a mentira do processo original, de que o ser humano possa existir sem Deus. Não havia essa opção no Éden. A opção era existir com Deus ou morte. Não existir. Não havia essa terceira via, existir sem Deus. Satanás chega a Eva e faz uma proposta a partir de um dilema que ele monta, um dilema mental, colocando uma mentira na boca de Deus. Foi assim que Deus falou: não pode comer de nada. Ao provocar isso, Eva sai no diálogo na defesa de Deus. Primeiro erro. Deus não precisa de defensores. Deus precisa de testemunhas. Deus precisa de pessoas que testemunhem que Deus é quem diz ser, mas não precisa de defensores. Ele se defende por si mesmo. Ele não precisa de ninguém, de nada. Satanás, ao provocar o diálogo, diz: Deus mentiu, Deus te enganou. É possível existir sem Deus. O problema é que Deus não quer concorrência, e por não querer concorrência, o que ele faz? Ele esconde o jogo. E ele diz que você pode comer de tudo menos desta árvore, porque ele sabe que no dia que você comer desta árvore, você se torna igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Este é o contexto em que a estrutura aparece, como uma proposta nova de existir sem Deus. Este elemento é a mentira de Satanás. A partir do momento em que o ser humano crê nessa mentira, acredita nessa tese, o que o ser humano faz? Ele se desliga de Deus. O que deveria acontecer imediatamente após isso? Portanto, qual era a lei no Éden? Existir com Deus ou não existir. A lei já estava decretada. Essa era a lei. Ou você existe e faz aquilo para o qual você foi criado, ou você não existe. Quando ele se desliga de Deus, imediatamente deveria deixar de existir. Por que não deixou de existir? Essa é a grande pergunta. Não deixou de existir porque antes da fundação do mundo havia o quê? Cruz. Cordeiro morto, desde antes da fundação do mundo. Ou cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Tanto faz o texto. É por causa disso que quando o ser humano se desligou de Deus, não morreu. Já estava providenciado, é a lição da semana passada, já tinha sido provido o sacrifício. E é por isso que antes de descrever o pecado e as consequências do pecado, aparece o verso 15, lição da semana passada, no formato da salvação. Deus proveu salvação. Inimizade entre a mulher
e Satanás, entre os descendentes da mulher e os descendentes de Satanás e o descendente da mulher. Um fere o descendente da mulher no calcanhar e o descendente da mulher fere Satanás na cabeça. Já estava providenciada a salvação. Uma vez que essa é a realidade, a lei manifesta na liberdade não executa sobre o ser humano que se desliga de Deus e crê numa mentira, o efeito dessa mentira. O ser humano continua vivo, porém vivo e separado de Deus. Qual é a consequência de vivo e separado de Deus? Uma vez não morto. A consequência é culpa, medo. Qual era a grande certeza que todo mundo no Éden tinha, todos os dias, enquanto o pecado não existia, e qual era a expectativa que essa certeza trazia? Todo dia no Éden, quem esse casal esperava? Estava prometida a viração de cada dia, quem passava por lá? Deus. Todo dia. Porém, tinha um dia em que Deus não passava por lá, Deus ficava lá. Qual dia era esse? O 7º dia. Todo dia virava o dia, vinha alguém dar boa noite. Mas tinha um dia em que alguém dava bom dia. Assim era o Éden, até que o pecado se instalou. Portanto, no formato da criação, você tem um ciclo estabelecido e todo 7º dia, alguém passava por lá para dar bom dia. E todos os outros dias, alguém passava lá para dar boa noite. Tanto é fato isto, que naquele dia, na viração do dia, o que os dois fizeram? Se esconderam. Porque sabiam que Deus não falhava. Todo dia passava lá para dar boa noite. Todo fim de dia. A partir do momento que o ser humano se desliga de Deus e o Éden termina, qual passa a ser a expectativa do ser humano todo dia? Todo mundo que nasceu aqui para frente, inclusive Adão e Eva, que saíram do Éden, passam a ter que expectativa como centralidade da vida? Todos os que viveram entre o Éden até esse momento têm a mesma expectativa. Quando o Messias virá. Se você lê os textos que descrevem essa história, toda mulher em Israel aguardava ansiosa a oportunidade de que seu filho primogênito fosse o Messias. Até que ele veio. E ele veio e cumpre o fenômeno da promessa que está aqui atrás. Daqui para frente, qual passa a ser a expectativa de todo mundo? Ele morre, ele ressuscita e fica uma promessa. Se do lado de cá eu tenho Gênesis 3:15, do lado de cá eu tenho o quê? João 14, 1-3. Não se turbe, e o resto vocês conhecem. Portanto, todo mundo que vive depois da cruz, vive que expectativa? Segunda vinda. Para que a segunda vinda? Voltar para casa. Esse é o intervalo em que vivemos. Quando isso aqui ocorreu, o que aconteceu com o ser humano? Aquilo para o qual ele estava feito, ele deixou de fazer. E passou a fazer o quê? Aquilo que aquele a quem ele acreditou, o ser humano creu numa mentira. E abandonou uma verdade. Esse passa a ser o fenômeno. Portanto, ele deixa isso aqui e passa a ser isso aqui. A Bíblia coloca as duas coisas com paternidade. Quem é o pai da mentira? E o da verdade? Portanto,
Quem vive depois do Éden, depois do pecado, vive a realidade de ser filho daqui, com uma proposta de retornar a ser filho daqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livre outra vez. O que é a verdade na Bíblia? Verdade é uma pessoa, portanto, conhecer a verdade é conhecer a pessoa. Que pessoa? Esta pessoa. Portanto, se verdade é uma pessoa, mentira é o quê? Uma pessoa e não um conceito, nem um ato. Logo, eu tenho duas pessoas a quem conhecer e duas pessoas a quem servir em resposta a este conhecimento. Ou a Satanás, ou a Deus. Não há neutralidade. A guerra é por posse de alguém, ou seja, alguém lutando pela posse de alguém. Um luta pela posse de alguém para que sejam livres. O outro luta pela posse de alguém para que sejam escravos. O oposto à liberdade. É disso que se trata todo o desenho do conflito, de forma resumida. Se o ser humano deixou de ser verdadeiro e, portanto, abandonou a verdade, abandonou existir com Deus, ele deixa de fazer isso para fazer outra coisa. Olha a lei que vocês têm à mão. Se você pegar a lei, você vai reparar que a lei tem 4 mandamentos e 6 mandamentos de cada lado dela. O primeiro lote de mandamentos diz respeito a que tipo de relacionamento? Eu com Deus. O segundo lote, eu com o próximo. Que coisas da lei o ser humano deixou de fazer? Portanto, qual coisa dos mandamentos que dizem respeito a Deus o ser humano abandonou? Não. A única coisa que o ser humano abandonou está aqui, que é o que existia onde? Aqui. Ele abandonou isso. Porque ele abandonou isso que ele passou a fazer. Colocou outro no lugar de Deus, criou deuses para si mesmo e passou a desonrar o nome de quem ele é criatura. Porque todo mundo que olha o ser humano não diz que ele é filho de Deus da forma como vive. Portanto, desonra o nome de Deus. Desonra o sobrenome que tem. Porque abandonou o quê? Aquilo que ele devia fazer. Do lado de cá, qual é a coisa que o ser humano abandonou? Isso aqui. Que é o que existia onde? Aqui. Deixará homem, pai e mãe, se unirá, sua mulher será uma só. O que existia no Éden era a honra, e isso foi abandonado. Da mesma forma como o ser humano abandona seu pai espiritual, abandona a devoção e a honra ao sobrenome que carrega. Percebe que na lei só tem 2 mandamentos que começam na forma positiva: lembra-te e honra. Todos os outros começam na forma negativa: não faça, não faça, não faça, não faça. Por que esses 2 mandamentos começam na forma positiva? É aquilo que eu deixei de fazer. Os outros retratam aquilo que eu passei a fazer. E, portanto, aquilo que eu passei a fazer nasce de onde? Logo, a única frase possível para isso aqui é: não, não faça isso. Não faça isso que você passou a fazer e volte a fazer aquilo para o que você foi criado. Se a gente olhar o
formato como a lei está, o que a gente descobre nesse formato? A gente descobre nesse formato que há coisas que nós fomos criados para fazer, portanto, são coisas que durariam por toda a eternidade. Então, quando se diz a lei de Deus é eterna, não é dos 10 mandamentos que estamos falando. É da lei de Deus aqui. Porque não tem nenhum sentido no céu, daqui, no Éden novo, você dizer não matarás. Porque ninguém que adentrou as portas daquele céu, mata. Ninguém que adentrou as portas daquele céu, rouba. Ninguém que adentrou as portas daquele céu, mente. Escolheu não ser assim e voltar a ser aquilo para o qual foi criado. Logo, quando se diz que a lei de Deus é eterna, o que está eterno na lei de Deus é aquilo que sempre foi, aqui e aqui. Por isso é que quando eu olho para a lei, eu posso resumir a lei como: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo, nem mais e nem menos que você. Isso é eterno, porque isso estava lá no Éden. Todo sábado, quando chegava o dia em que Deus passava com os dois, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Paro todas as minhas coisas e o meu relacionamento agora é com Deus. 1/7 do meu tempo. Durante os outros 6 dias, o que eu estou fazendo? Convivendo com o meu próximo. Sob que regra? A mesma desta aqui. Amando ao meu próximo. Por isso, o amor é eterno. E por isso Deus é amor e não tem amor. Isso é a essência da criação. Portanto, é a essência da lei. A essência da lei é amar a Deus, a essência da lei é amar ao próximo. Por que existem mandamentos? Porque eu deixei de amar o próximo e porque eu deixei de amar a Deus. Logo, a lei retrata a minha prática. A minha prática é enganosa, a minha prática é má. Portanto, a lei se torna, para mim, um processo de evidência, um processo de diagnóstico. Toda vez que eu olho para a lei, eu descubro quem eu sou e quem eu devia ser. É disso que se trata a lei, e não de uma obrigação. Ela é só um diagnóstico. É a mesma coisa que você fosse ao médico, o médico diz, você está com gripe, e você diz, eu não estou, e mata o médico. Isso muda o estado da gripe? Não, muda o estado do médico. Estava vivo, agora está morto. Mas não muda o estado da gripe. Portanto, nunca foi a lei o problema. O problema sempre foi quem? O paciente. A razão pela qual Satanás encontra amparo na guerra contra a lei de Deus é que o paciente não quer ser diagnosticado como tal. O paciente não aceita a doença que tem. E, por conseguinte, não quer o tratamento. É disso que se trata a lei. Negar o diagnóstico é negar a possibilidade da vida. É a lei que me traz a vida? Não, é o tratamento. A lei diz que eu estou doente, mostra como eu deveria ser e aponta para quem tem a cura. Por isso, o formato é esse. Aonde está a cura do processo? Aqui. Quando foi provida a cura? Aqui. Mas para que eu necessite da cura, eu tenho que aceitar o diagnóstico. É disso que se trata o fenômeno da lei. Portanto, a lei nada mais é do que o amor do médico querendo diagnosticar você o mais rápido possível e a mim o mais rápido possível para dizer, cura logo para sofrer menos. Cura logo para viver melhor. É disso que se trata. Por isso a lei é, na acepção plena do termo, amor. Diga. Jesus morreu antes da fundação do mundo, é
se a gente lembrar o fato de que Deus não muda e nele não há sombra de variação, se ele diz, é assim, não importa quanto tempo linear demore para isso ocorrer, já aconteceu, porque Deus não vai mudar. Portanto, diferente do nosso caso, quando Deus estabelece aqui uma conta bancária e deposita nela o valor, mesmo que eu não tenha sacado o valor, ele já é seu. O provimento é perpétuo, o provimento é perfeito, Deus não muda. Deus não é linear, Deus é um ponto. Se ele diz é. Ponto. Não tem vai ser, não tem foi, é. Deus é atemporal nesse aspecto do que ele faz. Posto isso, o que a gente percebe aqui? A lei tem um caráter de eternidade por causa da sua essência, primeiro fator. A lei tem um caráter normativo para quem vive a mentira, mas ela tem um caráter salvífico, porque é um diagnóstico, para aquele que entende que tem a doença e precisa da cura. Por que Satanás ataca a lei? Porque se ele atacar a lei, o que eu não preciso? Da cura. O que eu não busco? A justiça. Daí a ênfase desse ataque visceral à lei de Deus. E por que o ataque visceral a um mandamento específico da lei? Percebe que pouca gente questionaria no mundo de hoje não matar, não roubar, não adulterar, porque todas essas coisas são autoevidentes, produzem o mal. Onde está o ataque da lei? Não está em nenhum dos 9 mandamentos no sentido primário, está onde? No quarto. E por derivação no segundo. Mas o ataque central é o quarto. Este foi o objeto de ação. Por quê? Este objeto de ação implica uma coisa chamada adoração. Tire a adoração de Deus, você tirou a centralidade da vida. Tirou a centralidade da vida, não precisa fazer mais nada. O ser humano faz o resto sozinho. É consequência natural. Essa é a questão por trás disso tudo. O que isso tem a ver com o título da lição? E o verso central da lição, que é Daniel 7:25. Para isso é legal a gente dar uma olhadinha rápida, no pouco tempo que a gente tem ainda, para o que acontece nessa história. Daniel 7:25 lembra a gente de um conjunto de profecias, não vamos entrar neles todos, mas lembra particularmente um conjunto de profecias que aponta para como o fim da história vai se dar. O recorte do verso 25 do capítulo 7 de Daniel traz à tona uma coisa bastante específica, que é esse momento da história aqui. Quando entre os 10 reinos que sucederiam 4 dos grandes reinos listados na profecia de Daniel, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano, na sequência deles, a substituição desse império por 10 reinos, aquilo que a gente conhece como Europa Antiga ou Europa Atual, e entre esses 10 reinos surgiria uma estrutura nova de governo, um novo modelo de governo, que teria características específicas, das quais o verso 25 de Daniel 7 é a última dessas referências. Se a gente lembrar dessa história, Daniel 7 vai retratando as características desse poder, desse último poder, esse chifre pequeno que surgiria entre os 10 chifres, esse reino que governaria por um tempo definido, dizendo, é um reino, é um poder que se levanta do Império Romano, porque está na cabeça do 4º animal daquela referência dos 4 animais de Daniel 7, os 10 chifres que haviam na cabeça desse 4º animal, surgiria mais um chifre, portanto, se é na cabeça desse 4º animal, que é o Império Romano, é de lá que viria esse poder, surgiria na parte ocidental do Império, porque diz o texto que é entre os chifres, entre os 10, mas depois deles, porque diz que ele abateu 3 dos que lá já existiam. Também diz lá que é um poder supressivo, porque derruba 3 reinos, é um poder diferente dos demais, porque governa com um poder que não é seu, e tem características diferentes dos outros, tem olho, tem bocas, fala com grandiosidade, palavras de blasfêmia, e assinte a Deus. É um poder insolente e blasfemo, nos versos 8 e 11 de Daniel 7, e é um poder usurpador, é um poder que ocupa um reino que não é seu, mas também um poder que não é seu, porque diz o verso 25 que ele mudaria os tempos e a lei de Deus.
Portanto, quando a gente observa essas características, e também diz lá que é um poder opressor, se levantaria contra os fiéis de Deus, e é um poder que dominaria por um tempo determinado, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, portanto uma referência que a gente conhece dentro da estrutura. O que é interessante de observar? O poder a gente conhece porque a história o revela. O único poder que surgiu no mundo e que reinou por 1260 anos, a partir dessa referência, pós os 10 reinos, é o poder medieval cristão, ou o poder absoluto cristão medieval. Portanto, não há muita discussão sobre isso no sentido histórico. A história é bastante profícua, bastante clara nisso. A gente não tem tempo de olhar todas as características desse poder, porque não é o nosso foco hoje. Aconselho fazer isso depois, se você tiver tempo e condição. Nosso foco é em que esse poder alterou a lei de Deus e por que fez isso. Na história, se a gente observa isso, isso está descrito em vários textos de história. E eu selecionei alguns deles para a gente observar. O primeiro deles, o bispo de Roma tem o poder para mudar os tempos, revogar as leis e dispensar todas as coisas até os preceitos de Cristo. Por que é importante olhar para isso? Porque isso não é um texto histórico só. É um texto histórico produzido pelo próprio poder que alterou. Ou seja, é um texto oficial da igreja cristã medieval, dizendo que ela tem a autoridade para mudar os tempos, revogar e dispensar leis, até mesmo os preceitos de Cristo. Portanto, o que Daniel 7 dizia lá atrás, 600 anos antes de Cristo, 530 anos antes de Cristo, foi cumprido à risca, inclusive no texto oficial da igreja medieval. Se a gente pega o formulário da condenação húngara, que era o que instituía a Companhia de Jesus, os jesuítas do período medieval, lá na época de 1600, na época da Contra-Reforma, 2 desses textos chamam a atenção. O primeiro deles, confessamos que todas as instituições criadas pelo bispo de Roma, alheias ou inerentes à Escritura, ou seja, dentro ou fora da Bíblia, e tudo o que ele determinou é verdadeiro, divino e santo, devendo o comum dos homens prezá-los mais do que os mandamentos do Deus vivo. Portanto, se alguém tem dúvida sobre a autoridade medieval, ela está clara nos textos oficiais. Confessamos que o pontífice romano tem o poder de alterar as escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a sua conveniência. Portanto, por que houve uma alteração na estrutura bíblica, na forma bíblica dos mandamentos? Porque assume para si a autoridade eclesial este poder. É disso que se tratava, o que Daniel levanta, é um poder diferente, tem um poder que é usurpador e manipulador, é um poder blasfemo e insolente, e é um poder que alteraria os tempos e a lei de Deus. Diga. Essa citação do Barbosa, eu não conhecia, Sim. ela é aprovativa ao Não, condenatória. condenatório. Condenatória. Quando você lê o texto do Papa e o Concílio de Rui Barbosa, é uma crítica a esse autoritarismo. Sim, faz parte do formato descricional. Outros textos. Esse do Catholic Mirror, de 23 de setembro de 1893. A Igreja Católica, mais de 1000 anos antes de um único protestante, em virtude da sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Portanto, a alteração da lei, a mudança do sábado para o domingo, não é uma alteração bíblica, é uma alteração arbitral. E é uma alteração arbitral 1000 anos antes da reforma. E por que ela acontece 1000 anos antes da reforma? É só a gente voltar, é o concílio da igreja que estabelece isso em 364, se a minha memória não estiver me traindo, quando assume a legislação imposta por Constantino em 321. Em 321, Constantino delimita para o Império Romano, a partir da referência bizantina, a obrigatoriedade de observância do domingo no Império. Em 364, a igreja cristã assume isso como parte do seu modelo de prática. Portanto, 1000 anos antes da existência da reforma, em números redondos, isso é sacramentado nos anos 500, quando a igreja estabelece isso como um dogma oficial da igreja arbitral, dizendo que todo aquele que desrespeitasse esse dogma, a partir de 533, no decreto de Justiniano, e depois em 538, quando isso se implementa, todo aquele que discordasse disso seria perseguido e morto. Então, quando a reforma vem em 1517 a 1530, 1000 anos antes disso já estava decretada a lei da igreja, a lei marcial da igreja.
Se a gente continuar lendo as outras abordagens, ou pegar algumas delas, o poder do sacerdote é o poder da pessoa divina, a transubstanciação do pão exige tanto o poder como o da criação do mundo. Assim, o sacerdote pode ser chamado de criador do Criador, ao recriar em todo o processo eucarístico o Criador novamente. E de novo, texto oficial, a dignidade do sacerdócio, ou seja, qual é o papel do sacerdócio. Isso significa a substituição de Cristo, portanto a substituição do santuário. Por que a lição da semana passada era importante? Porque ela retrata aquilo que Cristo é contra aquilo que foi feito no cristianismo medieval. Se a gente pegar a forma como isso se estabelece, o bispo de Roma, ele e Deus, ou seja, tanto o bispo de Roma quanto Deus são a mesma pessoa. Isso significa que todo o poder no céu e na terra é dado a quem? A Ele. Isso foi falado hoje no sermão, né? A cada missa, Deus morre de novo. Que é o que está aqui, a transubstanciação. Deus morre de novo porque Ele é criado de novo e morre outra vez. Portanto, Ele é criado e morto pelo sacerdote, logo Ele tem toda a autoridade mesmo, no céu e na terra. Se a gente continuar lendo, eu não vou ler todos os textos para a gente não cansar, mas todas essas referências vão mostrando essa mesma história. Mas eu queria mostrar um texto interessante, esse para mim é um texto bastante significativo, que é esse texto aqui. Em maio de 1995, no Sentinela, produzido pela Catedral de Santa Catarina, em Michigan, saiu um texto interessante de uma consulta feita à igreja, no jornalzinho, no Sentinela, no jornalzinho de domingo, e aí vem a resposta a esta consulta. E essa resposta ela é bastante interessante para a gente observar alguns termos nela, algumas coisas nela. A primeira delas é a abordagem estrutural, ou seja, Deus, nosso Senhor, simplificou as coisas quando falou a respeito da nova lei, quando abordou essa questão da nova lei, que diz respeito ao quê? O amor a Deus e o amor ao próximo. O que a gente tem aqui? Amor a Deus e amor ao próximo. Qual é a indução disso aqui? A indução é, esta simplificação facilita a compreensão. Portanto, a igreja nunca abandonou a lei. Ela apenas diz, Deus simplificou o processo para a compreensão, mas a lei continua válida, ok? Nunca foi abandonada. Uma vez que ela não foi abandonada e ela persiste, então, qual é o papel da igreja cristã? Levar as pessoas à prática da lei, que se resume em amor a Deus e amor ao próximo. Até aí estamos dentro do conceito bíblico. Baseado nesse conceito bíblico, se a gente continuar olhando o que se faz a partir dessa referência, no próximo texto, na sequência disso, o que a gente tem? A igreja tem sempre feito o quê? Tido no seu processo um senso de quê? Da sua própria autoridade. Então, volta lá, eu tenho como base a simplificação da lei para amor a Deus e amor ao próximo. Como eu faço o crente compreender o que é amor a Deus e compreender o que é amor ao próximo? Como é a igreja que tem a autoridade, ela explica àquele que crê como ele tem que fazer. Portanto, quem passa a ser a lei? Não mais a lei de Deus, mas a autoridade da igreja, que define da lei de Deus o que e como eu tenho que observar. É disso que se trata, essa construção como resposta. Percebe que está sendo feita uma arquitetura de uma resposta. A arquitetura de uma resposta a uma pergunta. Qual é a pergunta que foi feita nesse jornal? Eu devo ou não devo observar o quarto mandamento? Essa foi a pergunta. Então, para responder se deve ou não deve, primeiro eu digo, a lei foi simplificada entre amar a Deus e amar ao próximo. A igreja tem o papel de instruir os seus membros que observem a lei de Deus, porque a lei de Deus é perpétua. Porém, a igreja nunca abandona a sua percepção forte de que ela tem a autoridade. Portanto,
o que a igreja disser, ou seja, o que ela ligar, ou o que ela desligar, o que ela ligar na terra e no céu, ou desligar na terra e no céu, será desligado no céu, porque a igreja assim o fez. Logo, o que a igreja disser que você tem que fazer ou deixar de fazer, quem vai sancionar? Cristo. Porque Cristo transferiu sua autoridade para a igreja. E no mais alto sentido, a autoridade máxima da igreja é igual a Deus. Portanto, tem toda a autoridade no céu e na terra para mudar tudo, inclusive os preceitos de Cristo. Entenderam a lógica que está sendo construída? O que me chama a atenção? Talvez, quando você olha para tudo isso, a grande questão revolucionária que a igreja mudou, tenha sido o quê? Aquilo que lá no primeiro século aconteceu, que é o santo dia, o sábado, foi mudado para o domingo. Baseado em quê? Na autoridade concedida à igreja. Portanto, este passa a ser agora o dia do Senhor, ou o dies Domini, ou o dies Dominica, que foi mudado. Não por quê? Por qualquer direção apontada aonde? Na Bíblia. Mas pelo senso que a igreja tem do seu próprio poder. E olha o que é curioso, quem está escrevendo isso é a própria igreja. Numa resposta dominical a uma pergunta que foi feita por um de seus membros. O dia da ressurreição de Cristo, ou Pentecoste, etc., isso passa a ser agora a comemoração oficial da igreja. Logo, o que diz aqui? Este deveria ser o novo sábado. Pessoas que pensam que as escrituras, isso aqui é fantástico, que as escrituras deveriam ser só elas a autoridade, deveriam logicamente se tornar o quê? Adventistas? Entenderam o que está escrito aqui? Como resposta dominical a uma pergunta feita à igreja, todo aquele que achar que a Escritura é a única autoridade, portanto que não reconhece a autoridade da igreja, deveria fazer o quê? Só tem uma resposta possível. Deveria se tornar? Por que eles dizem isso? Eles afirmam que a única igreja que ainda mantém a Bíblia como única autoridade de fé e doutrina no mundo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas as demais ou abandonaram parte ou totalmente essa autoridade, a autoridade da Escritura. O texto termina com mais algumas reflexões, mas eu queria destacar esse pedacinho aqui da reflexão. Algumas pessoas pensam que não deveriam ter lei, deveriam viver num formato sem lei, sem governo. Eles são anarquistas. E o que diz aqui? Estabelecem como processo, como curso da vida, como forma de guia para si mesmos, uma lei que no fim das contas é o quê? Eles mesmos como lei. Ou seja, ao desenvolverem um processo anárquico, eles colocam sobre si a própria lei que criaram para si mesmos. Não é o que Cristo dizia? Aquilo que você cria como lei para você é aquilo que vai te condenar. É disso que se trata. Portanto, quando a lição nos provoca para um olhar para a lei, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a lei existe com um sentido. O amor de um Deus que reconhece que somos doentes e precisamos de um diagnóstico. E nos entrega de presente o diagnóstico. Mas quando entrega o diagnóstico, o que já vem junto? A cura, a morte de Cristo. Portanto, a lei é a demonstração do amor de Deus para a nossa cura. Não é a lei que salva, é Cristo quem salva. Mas é a lei que diz que eu preciso de salvação. Quando eu nego a lei, eu me coloco como um sujeito que não é doente. Portanto, eu torno Deus um mentiroso. É disso que se trata João capítulo 2. A carta de João capítulo 2. Todo aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, torna Deus um mentiroso. Está lá em João capítulo 2. E por que torna Deus um mentiroso? Porque Deus diz que eu estou doente e preciso de salvação. Se eu não aceito o diagnóstico, ou seja, não obedeço à lei, portanto não aceito o diagnóstico, significa que eu não aceitei Deus.
É disto que se trata. Diga. Quando Cristo fala isso para Pedro, então, quando Cristo fala isso para Pedro, o que ele está falando? Qual é o contexto ali? Tu és Pedro, Petros, pedrinha, e sobre esta pedra, Cristo, a rocha, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, o que Cristo está falando para Pedro? Você acha que você pode alguma coisa? Eu posso, não você. Aí ele diz, vocês têm uma missão. Qual é a missão? Ide ao mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar toda a verdade. O que vocês ligarem na terra, ou seja, aquele que aceita o batismo, aquele que aceita viver a verdade de Deus, o que eu farei? Eu ligo no céu. O que rejeitar viver a verdade de Deus e, portanto, negar o diagnóstico e, por conseguinte, o que é o batismo? É a aceitação de que eu estou morto e preciso reviver. É o decidir morrer para os pecados e viver por Cristo. Todo que rejeitar isto, será rejeitado por quem? Pelo céu. Lembra, Jesus deu uma missão a eles. Ide ao mundo. O que vocês ligarem, eu ligo. O que vocês desligarem, eu desligo. Não é a autoridade da igreja, é a autoridade da liberdade de aceitar Cristo ou negar Cristo. Portanto, a autoridade não foi dada à igreja, foi dada ao que crê. A igreja é o portador do evangelho. Ide por todo mundo e pregai, apresentai a boa nova, o evangelho da salvação. Isso foi erroneamente trazido como uma falsa interpretação, como se Cristo tivesse dado a Pedro a autoridade. Quando na realidade o texto diz o quê? É sobre Cristo que está a autoridade, a rocha, e não sobre Petros, a pedrinha. É um trocadilho. Logo, o ligar ou desligar tem a ver com aceitar a Cristo como rocha ou negar isso. É disso que se trata o texto. A igreja inverteu a autoridade e trouxe para si essa autoridade. Portanto, qual é o nosso papel hoje? Levar aquilo que está ali no binômio. Cristo e sua lei. Cristo como cura, a lei como diagnóstico. Todo aquele que crê pode ser salvo. Disso se trata a salvação, disso se trata a mensagem. Por que Satanás ataca isso? Por uma razão simples. Tire a autoridade de Deus e a centralidade de Deus na vida, você não precisa de mais nada, porque você já tem tudo. Autossuficiência. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda isso, consiga transmitir isso para pessoas que ainda têm dúvidas sobre isso, ou uma falsa compreensão do papel da lei, para que o mundo possa compreender o quanto Deus os ama enquanto pessoas e o quanto Deus os quer enquanto cura, enquanto salvação, e que, se possível, ainda possamos ver o cumprimento da segunda fase disso nos nossos dias. É o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, pela salvação providenciada na cruz, desde antes da fundação do mundo, pela certeza que temos de que essa cruz já se cumpriu na parte prática e que hoje podemos olhar para frente com a esperança da segunda vinda. Dá, Senhor, que enquanto vivamos o intervalo desses dois momentos, a perfeição do Éden e o retorno do céu, que possamos viver uma vida que represente como testemunho a presença da Tua verdade em nosso coração e a aceitação de Cristo. Dá, Senhor, que entendamos que a lei não passa de um objeto de amor, de um Deus que nos previne do pecado e do resultado do pecado, mas também de um Deus que nos convida à adoração plena e à entrega do coração de forma plena à Tua bondade e à Tua liberdade. Perdoa nossos pecados, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.